Olá a todos, aqui quem fala é Leonardo do canal Musashi Den Tutoriais. E nesse tutorial simples e sem enrolação eu vou mostrar para vocês o que vocês podem estar fazendo para consertar um fone de ouvido que só pega de um lado ou nenhum dos dois. Então quais materiais que usarei para testar o fone e consertá-lo? Um multímetro digital, um ferro de solda Hikari de 30 watts, solda Best, fita isolante ou fita adesiva de empacotamento e, de forma opcional, uma pistola de cola quente. Então galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando um fone dá problema, no caso um headphone ou um headset, é desparafusar e abrir a carcaça dele para ver se algum fio se rompeu. Aqui no meu caso, como vocês podem ver, um dos fios se rompeu da solda do alto-falante. Esse tipo de problema é muito recorrente em fones de ouvido desse modelo, mesmo aqueles de marcas renomadas, pois à medida em que a gente vai se movimentando com o fone na cabeça, esse fio ele vai se mexendo aqui dentro e se esticando, e em muitos casos ele acaba se rompendo. Até porque muitas vezes os fabricantes fazem uma solda muito mal feita e o fio fica meio solto ali dentro. Só que muitas pessoas acabam jogando esses fones de ouvido no lixo achando que estragou completamente, sendo que é um problema muito fácil de resolver. Então, se no seu caso o problema for esse, você simplesmente vai pegar o ferro de solda, já na sua temperatura máxima, obviamente, e simplesmente vai soldar o fio de volta no lugar. Nem precisa colocar mais estanho se não quiser, é só amolecer o estanho que já vem no contato do alto-falante e colocar o fio de volta. Se por acaso vier a soltar de novo, aí sim você remove a solda velha com o sugador e coloca uma solda nova no lugar, beleza? Lembrando de sempre estanhar também a pontinha do fio para que ele tenha um melhor contato com a solda. Após isso, obviamente, você testa o seu fone tocando uma música qualquer no seu computador ou no seu smartphone e veja se sai som. Se saiu som, então o problema era apenas nesse fio que se rompeu. Porém, em muitos casos, o problema pode ser no conector P2 também. Essa parte aqui do conector P2 é muito suscetível a dar problemas de mau contato, principalmente se você se movimenta muito com o fone, caminhando com ele ou correndo com ele, sei lá. A extensão do cabo em si raramente dá algum problema, por incrível que pareça. 99% das vezes o problema é sempre nessa região aqui, ó. Aqui no meu caso, o que aconteceu na verdade foi um acidente. Eu fui levantar da cadeira para ir no banheiro, isso com a luz do quarto apagada, e acabei tropeçando na porcaria do cabo. E tipo, quando eu tropecei, o fio se esticou completamente de uma vez, então o mesmo acabou se rompendo ali na parte interna do conector P2. Consequentemente, eu tive que trocá-lo por outro. E por sorte, eu tinha um reserva guardado de outro fone que tinha estragado. Geralmente os conectores P2 dos headphones e headsets, geralmente são esses verdes que vocês estão vendo aí na tela. E eles geralmente possuem 3 fios, um para o falante direito, outro para o falante esquerdo e um fio terra comum aos dois lados do alto-falante. Geralmente as cores são verde, azul e dourado, podendo variar de acordo com o modelo do fone. Mas o esquema é geralmente esse, beleza? Um fiozinho que vai no falante direito, outro que vai no falante esquerdo, e 2 fio terras que fecham o contato nos dois alto-falantes. Se o seu headset tiver microfone, talvez você encontre um fio extra, só que ele vai ligado no conector vermelho. Aqui no meu caso eu não uso meu headset com microfone, então eu simplesmente cortei e isolei a parte do cabo que liga o microfone, e só soldei os 3 fios do conector de áudio. Já na parte metálica, nós temos essas 3 divisões: a parte do canal direito, a parte do canal esquerdo e a parte que liga o fio terra. Aqui no meu caso é um fio terra só, que sai do cabo, que é ligado aqui nessa plaquinha, onde eu controlo o volume do alto-falante. Só que aqui esse fio terra se ramifica em 2, onde cada um vai para um alto-falante diferente, fechando assim o circuito, beleza? Porém eu tenho outro fone auricular da Sony, que é esse daí que vocês estão vendo no vídeo, que na época em que eu gravei esse vídeo, ele também tinha dado problema no conector P2, que ficava falhando. E eu achei que o problema era no alto-falante, mas é muito difícil um fone auricular romper o fio dentro do alto-falante. E eu não queria arriscar abrindo o fone sem antes testar o conector. Então o que eu fiz primeiramente foi romper uma pequena porção do cabo do conector P2 para testar com um multímetro. No caso desse conector do fone auricular da Sony que vocês estão vendo, ele tem ao todo 4 fios, sendo um fio para o lado direito do fone,
outro para o lado esquerdo e 2 fios terra separados, pois esse fone ele não tem um controle de volume, então os fios terra já saem ramificados para cada canal. Mas a parte metálica do conector é a mesma do fone do computador. Tem ao todo 3 divisões, beleza? Então se no seu caso o fone que der problema for igual a esse, você corta o cabo com um alicate ou uma tesoura, sei lá, deixando um pedaço do cabo sobrando. Aí após isso você expõe os fios. Feito isso, você acende uma vela. Daí você queima levemente a pontinha de cada fio, bem de leve mesmo, beleza? Esses fiozinhos são protegidos por uma malha e é preciso queimá-la para expor o fio lá dentro dela, beleza? Nunca tente reparar um fio de fone de ouvido ou juntá-lo novamente sem queimar a malha dele, senão não vai dar contato nenhum. Feito isso, você irá pegar um multímetro, vai colocá-lo na escala de continuidade, que é aquela escala que bipa, né, onde você testa curto-circuito. Daí você coloca uma ponta de prova em um dos fios e a outra você vai testando cada parte do conector. Em alguma parte tem que bipar. Se não bipar no multímetro, significa que o conector está aberto com defeito em um dos fios e, consequentemente, será preciso substituí-lo. No meu caso, só um fio deu continuidade, o restante estava rompido. Então é basicamente assim que você testa um conector P2. Agora voltando para o headset, como eu falei para vocês, eu tinha arrebentado com os fios dentro do conector, então tudo que eu tinha que fazer era trocá-lo por um novo, que é esse daí que vocês estão vendo na tela. Obviamente eu já tinha testado ele com o multímetro e eu sabia que o modelo reserva estava funcionando perfeitamente. Então primeiramente o que eu fiz foi estanhar a pontinha de cada fio, de modo a derreter a malha dele, assim como eu fiz com a vela. É a mesma coisa, só que mais prático. E assim você também já deixa o fio pronto para soldar depois. O próximo passo então foi emendar os fios expostos com a solda. Essa parte aqui é bem chatinha porque esses fios são muito sensíveis. E se você queimar muito eles com ferro de solda, eles podem acabar se rompendo. Então o que eu aconselho fazer primeiro é passar um pouco de solda na ponta deles, depois fazer uma emenda com o próprio dedo mesmo, torcendo eles, só para eles ficarem bem juntos. Daí após isso, você finaliza com o estanho e o ferro de solda, de modo a grudá-los de forma permanente. Terminando essa etapa do processo, o próximo passo é isolar cada fio separado de modo que um não dê curto no outro. Eu geralmente faço isso com fita isolante, mas você pode fazer isso com qualquer fita adesiva à sua disposição. Feito isso, para finalizar, você irá pegar um pedaço maior de fita isolante para isolar todos os fios de uma vez, criando uma espécie de capa protetora. Daí você pode reforçar passando um pouco de cola quente também. Só que aqui na verdade eu recomendo usar uma fita adesiva com uma boa aderência, tipo aquelas fitas de empacotamento ou aquela prateada chamada de silver tape. Na época em que eu gravei o vídeo, eu usei a isolante, como vocês estão vendo na tela, só para combinar com a cor do cabo e não ficar aquele negócio feio. Mas o fio acabou se rompendo de novo por um descuido meu, que estiquei o mesmo sem querer. Então o que eu fiz foi refazer a solda mais uma vez, só que dessa vez eu fiz a capa protetora de forma simples com uma fita de empacotamento, daquela transparente. Então dessa forma nunca mais se arrebentou. Daí quando vocês forem passar a fita, passe ela de modo que ela pegue uma porção intacta do cabo, igual eu fiz, pois assim se o fio se esticar por algum descuido seu, a solda não se arrebenta. Você até pode usar fita isolante, só que ela vai se descolar com o tempo, à medida que você for se movimentando com o fone, podendo arrebentar a solda de novo, beleza? Fita isolante só é eficiente com emendas que não se movimentam, tipo a emenda de tomada, por exemplo, ou de chuveiro. Então no caso do fone, que você se movimenta bastante com ele, não é recomendado, beleza? Esteticamente fica feio com fita transparente,
mas funciona, beleza? A ideia aqui é só fazer um remendo para fazer o fone funcionar de novo, simples assim. Daí no meu caso, para finalizar, o que eu fiz foi passar cola quente na parte onde se encaixa o cabo na carcaça do alto-falante. Assim, quando eu movimentasse o fone, o cabo não ficaria frouxo se movimentando ali dentro e correndo o risco de romper a solda que eu refiz no alto-falante. Então, se no seu caso você tiver pistola de cola quente, eu recomendo fazer o mesmo para dar aquela reforçada. Daí você pode intercalar com fita isolante também, que ajuda muito a manter o cabo no lugar, beleza? O importante é que ele não fique balançando. Bom, então agora vocês estão vendo aí na tela o resultado final do trabalho após a ressoldagem e isolação dos fios. Fone de ouvido reparado e funcionando perfeitamente. Então espero que esse tutorial tenha sido útil de alguma forma para vocês. Só peço desculpas aí pela qualidade do vídeo, pois minha câmera do celular é péssima, mas creio que tenha dado para vocês compreenderem o que é preciso fazer. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, por gentileza deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Um grande abraço a todos.